Olá, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Pote e juntos nós vamos entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o acúmulo de processos por dano moral no Brasil. No primeiro semestre deste ano, o país já contabilizava cerca de 1.700.000 processos, de acordo com dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Só para se ter uma ideia, esse volume equivale a mais de 9.000 novos pedidos por dia. Para discutir esse assunto, eu convido agora o doutor Henrique Arzabi, advogado em Direito do Consumidor. Oi, doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Olá, Tabata, a todos que nos assistem também. Doutor, o que esse acúmulo, esses números tão, impressionantes realmente de processos por dano moral aqui no Brasil, o que esse acúmulo evidencia? Veja, Tabata, eu acredito que são somatórias de fatores. Primeiro de tudo, eu acredito que é a questão do aumento da estrutura do judiciário. Se a gente for pensar nos anos 60, 70, as principais unidades de fórum da justiça ficavam localizadas nos grandes centros urbanos e nas cidades principais de cada estado. Hoje a gente já tem um aumento dos fóruns em cidades menores, então isso acaba facilitando o acesso das pessoas à justiça. A gente também precisa ficar atento de que de 2010 para cá aumentou o número de processos eletrônicos. Então hoje a justiça acaba trabalhando com novos processos de forma digital, o que também facilita muito o trabalho tanto de advogados como de servidores do judiciário. Agora, a par dessa questão de estrutura de judiciário, a gente precisa ver também um aumento da conscientização das pessoas. Então, realmente é muito importante que nós tenhamos essas conversas, esses programas como hoje, para que as pessoas entendam onde e quando procurar a justiça. Doutor, como que esse volume ele impacta, no trabalho da justiça? Olha, realmente o próprio judiciário vem se especializando nessas demandas. Então, a gente tem uma individualização da própria estrutura do judiciário. Então, hoje, por exemplo, nas cidades, nós temos as varas, que são onde os juízes trabalham. E aí, nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns estados do Nordeste, as varas especializadas em direito do consumidor, que é onde mais prevalece essas demandas, E quais são as situações que podem resultar em dano moral, doutor? O principal volume mesmo são relacionados ao ambiente de trabalho? Veja, Tabata, o dano moral, a gente precisa entender que ele é a decorrência, ele é o resultado final de um problema que nós temos dos direitos da personalidade. Esse direito de personalidade é um direito que todos nós, como pessoas, temos. E aí, dentro desse direito de personalidade, nós temos o direito à honra, direito à imagem, direito à privacidade, direito à saúde. Então, quando nós temos algum problema relacionado a esses direitos, pode acarretar o dano moral. E aí é importante também, tá, para a gente ficar atento, que o dano moral ele pode acontecer em diversos ramos da vida. Então, numa relação de trabalho, vamos pensar aqui numa situação de assédio moral, de um patrão contra um funcionário. Isso pode dar dano moral e tem os seus próprios requisitos, a sua própria análise. Agora, de uma forma geral, até porque a prevalência é que todos nós sejamos consumidores, é no direito do consumidor, O que acontece? Para a gente conseguir conversar hoje, sem dúvidas, nós precisamos de equipamentos e de conexão com a internet, por exemplo. Esses equipamentos nós compramos, então somos consumidores de um fornecedor de produto, seja computador, seja celular, câmera, e somos consumidores também
de uma empresa que fornece a internet, né? E no dia a dia nós temos várias relações de consumo. Então é aquela pessoa que pega um ônibus para ir para o transporte, aquela pessoa que assiste TV, por exemplo, internet, que tem acesso a anúncio. Tudo isso são relações de consumo. Então, por essa razão, nós temos muito mais ocorrência de dano moral relacionado ao direito do consumidor. Tá muito interessante essa relação, né, de consumo, então, com danos morais, para que também até quem esteja nos assistindo, muitas vezes sofre, né, essas questões, como você mencionou, doutor, com empresas de internet, empresas de telefonia, e aí tem muitos problemas, não consegue resolver, então encaixa como dano moral. Na sua análise, além da demora em analisar os processos, finalizar, isso também pode, esse acúmulo, né, de pedidos, isso pode implicar em erros? Veja, Tabata, eu acho que a gente precisa também ter um passo atrás referente a processo. Justamente nós temos tantos processos no judiciário, primeiro, porque tem erro, né, de fornecedores de produtos e serviços, e porque essas empresas, elas não têm um costume de tentar resolver a questão de forma extrajudicial, ou seja, de forma amigável. Então, sem dúvida nenhuma, a maioria dos casos de dano moral poderiam ser resolvidos diretamente entre o consumidor e a empresa, com uma negociação, né? Claro, cada caso é um caso, mas, sem dúvida, as empresas não têm a cultura de propor, né, os acordos e tudo mais, o que leva o consumidor a acionar o judiciário. Agora, quanto a erros do judiciário, nós não temos um número muito grande de erros pelo seguinte: qualquer demanda de consumidor, por exemplo, contra uma empresa, ela é analisada primeiramente por um juiz, né, da cidade mais próxima onde a pessoa reside, e o objeto dessa decisão, né, o que o juiz decidir, ele pode ser reanalisado por outros juízes por meio de recursos, né? Então, com certeza, o volume de processos atrapalha no tempo de conclusão, né, dessa discussão, mas quanto a erro judiciário é realmente muito baixo. Certo, doutora. Então, no caso, a sua recomendação é para que as pessoas, os consumidores, eles tentem resolver com a empresa antes de entrar com o processo. Até que também, né, para que a pessoa não seja, não fique naquela espera angustiante para resolver a situação, né, e fica aí, ó, muito tempo sem o processo ser solucionado, sem ser finalizado, né, doutora, e vai acumulando, impactando também nas varas, como você mencionou, né, nos fóruns também. E aí implica no trabalho de vocês e a justiça fica com esse acúmulo, né, tão grande de processos, como a gente viu, mais de 1.700.000 processos só por dano moral. Imagina outras situações. Doutor, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela sua análise. Foi um prazer falar contigo. Eu espero que tenha ficado claro para as pessoas também. E também a gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Tabata. Tchau a todos. Tchau, tchau. Nós acabamos de falar com o doutor Henrique Arzabi, advogado em Direito do Consumidor. Eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.